Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre hermenêutica, para o nosso curso de capacitação teológica. A hermenêutica é uma ciência bíblica que tem por finalidade interpretar, os textos religiosos e, sobretudo, os textos bíblicos, mas não é uma ciência que nasce na teologia, ela é filha da filosofia e fruta de um tempo dos filósofos pré-socráticos. E ela também é uma ciência muito usada no direito, ok? Ela nasce nesse quesito com o intuito de interpretar e, sobretudo, os grandes textos teológicos, os grandes textos filosóficos, melhor dizendo, daquele período, e também ela assume um grande papel entre os debatedores daquela época. Por que a gente precisa de hermenêutica? Qual é a necessidade de eu precisar de hermenêutica para interpretar a Bíblia? É simples. A gente precisa de hermenêutica por conta dos distanciamentos que a Bíblia tem. Apesar de nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia ela é inerrante, inspirada pelo próprio Deus e tudo mais, que vive sobre a ação do Espírito, apesar de tradicionalmente, historicamente, ortodoxamente, nós defendemos tais crenças, nós não podemos negar que o livro da Bíblia também é um livro histórico produzido num tempo, numa época, ou em diversas épocas, em diversos tempos, sobre inúmeros pretextos, inúmeras estruturas. Nós não estamos falando de um livro que caiu do céu pronto. Esse livro se construiu dentro da historicidade humana. É por isso que, de todas as declarações sobre a Bíblia, eu gosto muito da declaração de Wagner Gruden, que escreveu a Teologia Sistemática Exaustiva, quando ele disse que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ele consegue nortear os dois principais pontos que detonam a Bíblia e, sobretudo, que completam a Bíblia, que é a ideia de ela ser palavra de Deus e palavra de Deus é uma confissão de fé. Palavra de Deus é uma confissão de fé. Quando a gente confessa, a gente compreende, e ele vai dizer em linguagem humana, compreendendo que apesar de seus autores serem então inspirados pelo Espírito Santo e tudo mais, nós não estamos falando de nenhuma psicografia ou, sobretudo, de nenhuma ausência. A gente está falando de um livro, de um texto que tem um período de produção ou períodos de produção e que tem um lugar na história. A gente está falando de uma produção histórica, porque ela fala de povo, de pessoas, de personagens e de questões que rodeiam a vida humana. E aí, quais são esses distanciamentos? Os principais distanciamentos da Bíblia são distanciamento temporal, distanciamento contextual, distanciamento cultural e distanciamento linguístico. E também o distanciamento autoral. O distanciamento temporal é simples. Por que eu digo que é simples? O distanciamento temporal é a gente perceber que o mundo em que a Bíblia se fez, os textos mais novos que sejam da Bíblia, tem um espaço enorme de tempo entre a nossa realidade e a realidade dos seus possíveis autores. Então há uma janela temporal, uma janela grande dentro do tempo, e por conta desse distanciamento é que a gente precisa de hermenêutica. Porque por a luz da hermenêutica nós vamos entender os aspectos culturais, linguísticos dos escritores da Bíblia e sobretudo, compreender que eles estão vindo e são filhos de um passado distante. Para não cometer aquilo que a história vai chamar de anacronismo, entender isso, perceber o que é temporal, o que está estruturado ali, o que vem com o tempo, numa perspectiva climática, é importantíssimo. A gente faz isso por meio da ciência hermenêutica. Um outro distanciamento é o distanciamento do contexto. Os livros foram escritos para atender determinadas situações, contextos e sobretudo, é claro que ele continua dialogando pela sua mensagem, e é um termo de Bultmann, do querigma, ser atemporal. Isso vai se dando e vai continuando a comunicar. Mas quando eu falo do contexto, a gente precisa entender a intencionalidade. É meio difícil afirmar, por exemplo, que Isaías 28, Ezequiel 14, tenha sido de fato escrito com o intuito, como diz a nossa tradição, para relatar lá a queda do Éden. A gente não pode afirmar, e sobretudo
os teólogos compreendem, né, Isaías, Deutero Isaías e o segundo Deutero Isaías, ou seja, textos que estão enquadrados em outras construções temporais, outros contextos. A gente precisa entender sobre qual contexto Jeremias está escrevendo ali, o contexto do exílio, qual é a perspectiva histórica e contextual que Jeremias está falando para o texto, para o pessoal que está recebendo a carta de lamentação, qual é o contexto de Paulo quando escreve, o que ele está dizendo, e a gente consegue entender o contexto em que aquela construção literária está sendo feita. Então a gente tem um distanciamento, porque o nosso contexto não é mais o mesmo. Quando a gente pega o contexto dos escritores bíblicos e o nosso contexto, a gente tem dificuldades, haja vista a necessidade de contextualizar o texto bíblico. E a hermenêutica vai nos dar condição de a gente contextualizar o texto bíblico sem que isso fira de uma maneira principal e, sobretudo, direta a essência do próprio texto. Um outro distanciamento visível que a hermenêutica trata é o distanciamento linguístico, e isso também é inegável. A gente também precisa entender que o grego bíblico e o hebraico bíblico não são mais os mesmos nos nossos dias. Então, para a gente entender, e sobretudo, a gente precisa compreender as estruturas gramaticais, estruturais, verbais, substantivos, pronomes e todas a construção linguística, tanto do grego quanto do hebraico, e a hermenêutica também vai nos ajudar nessa estrutura. Um outro distanciamento seria o distanciamento cultural. A gente precisa entender que, tanto no Novo quanto no Velho, o sistema cultural que regia a cabeça e a formação e a sociedade que está sendo demonstrada, que está sendo descrita pelos autores bíblicos, é totalmente diferente. E nós não podemos desconsiderar isso, e a hermenêutica vai nos dar essa base. E, por fim, o último distanciamento é o distanciamento autoral. Eu até costumo brincar com os meus alunos que, se nós tivéssemos o privilégio de ter os autores bíblicos vivos até então, ninguém ia livro, mas na verdade ninguém venderia livro de comentário bíblico, porque nós iríamos certamente comunicar aos seus autores. Seus autores todos morreram. Isso dificulta muito a compreensão, porque cabe a nós perceber isso. Então, por essas razões principais que nós, eu, você, todos nós que debruçamos sobre o texto bíblico, necessitamos de hermenêutica. Quais são os principais, eu diria que eu chamei de princípios gerais de interpretação bíblica? O primeiro princípio é um princípio básico, e eu considero esse princípio, principalmente que eu estou me dirigindo àqueles que creem no Evangelho e têm uma experiência com Deus, é reconhecer o papel do Espírito Santo no auxílio das Escrituras. Ou seja, isso para os crentes em Jesus, isso é uma realidade. A gente entende que, e é uma doutrina sistemática, que é a inspiração, que o Espírito Santo é aquele que inspira e também o que ilumina. Então ninguém mais poderoso, mais potente para nos explicar, ou sobretudo nos dar os sentidos verdadeiros do texto bíblico, senão o próprio Espírito Santo. É claro que isso que eu estou dizendo não faz muito sentido para os profissionais de teologias, para os exegetas e para os profissionais linguísticos, porque eles estão apenas tomando nota e, sobretudo, se debruçando sobre as características principais, históricas, gramaticais, exegéticas para compreender o texto e nada para além disso. Porém, para nós, faz muito sentido a gente pedir o Espírito Santo para nos ajudar e nos auxiliar na interpretação. Uma outra coisa importante, e aí num caráter bem técnico, a gente procura o significado pretendido pelo autor. É importante, e a hermenêutica te dá essa característica, A gente descobre qual foi o significado original do texto, ou seja, quais são as palavras, as estruturas originais do texto, aí pensando seja na língua grega ou na língua hebraica. Qual é o contexto do autor, o que o autor está vivendo, por que o autor está escrevendo aqui. Por exemplo, o próprio João, quando escreve lá a terceira carta, ele está vivendo um dilema na igreja. Paulo, quando escreve a segunda carta ao Timóteo, ele está animando o Timóteo porque está acontecendo um dilema com o próprio Timóteo, um problema entre a igreja pastoreada por ele. E entender exatamente o que o autor quis dizer, ou seja, qual é a intenção do autor. Ou seja, a gente consegue significar. Então, o primeiro passo da hermenêutica está centrado na figura de quem escreve. Você tenta, de algum jeito, decodificar tanto as palavras, tanto o contexto, tanto, de fato, a intencionalidade daquele que escreveu o texto.
Outra coisa importante, que é a leitura, e eu vou falar isso em outros vídeos, né? O texto deve ser interpretado através do conjunto de escrituras e nunca através de textos isolados, ou seja, o contexto é o ambiente onde o texto acontece, o fato narrado é o tempo e também o texto maior onde está inserido o que estamos lendo e todo o enredo da história. É importante a gente entender, e exegeticamente a gente chama isso de perícope. Cada texto tem um início e fim. Às vezes é o mesmo capítulo, mas às vezes aquela perícope começa no versículo 1, termina no versículo 10. Então você precisa estar atento aonde que começa e aonde que termina a sua passagem o texto bíblico. Isso é muito importante. Outra coisa que você não pode deixar de considerar dentro de uma lógica hermenêutica é o pano de fundo histórico e cultural. O texto sempre tem um pano de fundo histórico e cultural. Os textos bíblicos, apesar de inspirados, não caíram do céu. A gente precisa ter essa ideia. Eles não foram escritos em circunstâncias específicas e moldados por elas. É esse texto que está nas nossas mãos. É bíblico, é poderoso, é potente. Nós chamamos de palavra de Deus, mas eles são filhos de um tempo e produzidos na história. E isso é inegável. Fique atento, uma outra coisa importante, à gramática e à estrutura da passagem. Né? Pontuação, elementos de uma frase ou sentença, atenção especial aos verbos, identificar o sujeito da oração, concordâncias, principal de ideias e observar os parágrafos. Você há de lembrar aquele exemplo famoso daquele pastor que confundiu, que não colocou um acento na palavra vai e adúltera, mulher vai e pegue uma mulher adúltera e vai e adultera. Então ele trocou aí um acento e isso fez uma diferença gigantesca porque ele acabou se vendo em determinado momento tendo uma relação sexual com a diaconisa que era casada e ela engravidou. Por quê? Porque ele não leu e não percebeu a questão da estrutura gramatical na língua portuguesa. Então a gente precisa ter essa consciência sempre pleno, que a gente está lendo um texto que é produto, então a gente precisa ler ele, trabalhar, ver a pontuação, ver a gramática, ver a sentença, entender ele tanto na nossa língua, que é o português, neste caso, como na língua original do texto. Interpretar, isso aí é muito importante. Por fim, é nossa tarefa entender que nós precisamos interpretar a nossa experiência à luz das Escrituras e não ao contrário. E eu não estou com isso dizendo Deus é maior do que a Bíblia. É fato. Agora, a gente precisa interpretar, e é fato, já que a Bíblia é essa construção histórica da humanidade, passando por Israel, pelos povos suméricos, e passando ali pela igreja, Ásia Menor, o povo ocidental, entendendo a Roma antiga, a Grécia, o povo helênico. A gente não pode, a partir dessa grande conjunção histórica social, a gente não pode entender, não pode negar a autoridade dela para regrar, ou sobretudo, basear as nossas experiências. Deus pode tudo, excepcionalmente. Mas nós não podemos negar que a Bíblia é sim a nossa regra de fé e prática. Por fim, eu termino a nossa aula dizendo o seguinte, citando um grande teórico da educação, Paulo Freire, que diz o seguinte: é preciso que quem sabe, saiba, sobretudo, que ninguém sabe nada e ninguém tudo ignora. Outra coisa que falta é uma visão crítica da realidade em que o povo vive. Às vezes, deixamos de pensar na real preocupação das pessoas para pensar em coisas secundárias. Ficamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Precisamos saber mais sobre o povo, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele deseja. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, temos de ir onde o povo está. Ou seja, a grande função da hermenêutica e da interpretação bíblica é compreender o chão em que o texto foi escrito, mas acima de tudo, criar uma ponte de extrema aproximação entre a mensagem do texto e o ouvinte. Que Deus abençoe e até a próxima aula.